Bem, voltamos para mais um bloco do programa Sobriedade Sim, né, com o nosso convidado de hoje, o Dr. Mário Sérgio Sobrinho, que é coordenador estadual de políticas de drogas no estado de São Paulo. E estamos conversando um pouco aqui sobre justiça terapêutica. No intervalo, você não ouviu, por isso que eu vou pedir para que ele repita, Dom Irineu dizendo que é comum nos nossos grupos de autoajuda, inclusive da Pastoral da Sobriedade, recebermos pessoas que são encaminhadas pelo juiz, para que eles possam frequentar esses grupos de autoajuda. Não é isso, Dom Irineu? Exatamente, ao invés de ir para a cadeia, o preso frequenta um local onde a terapia acontece, né? Justiça terapêutica. É isso, né, doutor? Já fazia isso sem saber, viu? É muito importante, Dom Irineu, esse apoio da comunidade para a justiça terapêutica. Justiça terapêutica não se faz sozinho. O juiz, o promotor, o advogado, o defensor público são entes extremamente importantes nesse mecanismo, mas eles precisam de apoio da comunidade. Grupos de mútua ajuda, das mais variadas denominações, todos eles são parceiros. Nós temos o exemplo mais vivo de justiça terapêutica na cidade de São Paulo, na Zona Norte, no Foro Regional de Santana, que há mais de 10 anos faz esse trabalho. Então nós temos lá parcerias informais com Amor Exigente, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, Naranon, Alanon. E já tivemos visitas de membros da Pastoral da Sobriedade que vieram até nós para mostrar a existência de grupos na região norte de São Paulo e se colocaram à disposição. Quem faz a opção, na verdade, por um ou outro serviço, ou um outro grupo, ou até serviços de saúde que nós temos lá, uma proximidade, o Ambulatório Médico de Especialidades da Vila Maria, que fica na Zona Norte, também tem um serviço especializado para dependência química. E eles vão até lá regularmente oferecer às pessoas o serviço de saúde. Mas, como eu falava, quem faz a escolha, quem busca um ou outro grupo é o próprio infrator. Então, o promotor faz a proposta para ele e fala, olha, você se envolveu lá em embriaguez ao volante, você vai responder um processo e uma das condições desse processo é que você, nos primeiros 6 meses, por exemplo, frequente reuniões de grupo e ele vai escolher o grupo que mais facilita a vida dele, mais perto do trabalho, mais perto da escola, em algum local de passagem que facilite para ele a locomoção. Olha que interessante, né? Dr. Mário, ele coloca uma questão que às vezes passa despercebida pela sociedade, que o álcool é uma droga. E dirigir com qualquer quantidade de droga no sangue é uma infração à lei. Exato. É passível de penalidade, de punição. Nesse caso, quer dizer, o motorista que for flagrado, né, dirigindo alcoolizado, obviamente ao longo do processo ele pode receber como pena frequentar um grupo de autoajuda ou algum outro tipo de atividade para ele ter consciência do que ele está fazendo errado, é isso ou não? Pode. Embriaguez no volante não é uma infração de menor potencial ofensivo, é uma infração na nossa legislação de médio potencial, em que a pessoa pode até ser presa, muitas vezes em flagrante ou até de outra maneira, mas essa punição dele mais frequente é responder um processo em liberdade. E se ele aceitar uma proposta que o promotor muitas vezes faz, chamada de suspensão do processo, o processo fica suspenso, ele não é processado e não é condenado, mas ele tem que cumprir algumas condições. E nada mais justo, na minha visão, né? Rossini falava aqui que a justiça deve ser justa, né? Nada mais justo em que se colocar alguém que se envolveu num delito dessa natureza para cumprir uma condição de frequentar uma reunião de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, da Pastoral da Sobriedade, alguma entidade que vai abrir para ele novos horizontes para que ele possa viver de maneira tranquila, de maneira harmônica, mas se afastando do álcool ou das drogas. Doutor Mário, nós tivemos uma vez um depoimento de uma pessoa que foi vítima de um acidente de atropelamento. Ela estava na porta da sua casa e foi atropelada por um indivíduo alcoolizado, né? E ela até, enfim, falava, dava um perdão, mas esperava que a justiça fosse feita.
É bom lembrar que, quer dizer, dirigir alcoolizado é uma infração, né, considerada moderada, alta, né? Mas se ele se envolver num acidente, se ele atropelar, matar, aí a pena é muito maior que essa. Aí não, É diferente, né? E daí não há nem meios de aplicação da chamada justiça terapêutica, né? Isso vai para uma vara de juízo de júri ou uma vara de juízo criminal, em que a pena é maior, é mais elevada e não há mecanismos de negociação. Então, nas pequenas infrações, como é o porte de droga para uso próprio, que não leva a pessoa à prisão, mas poderia levá-la a prestar serviço, a pagar uma multa ou, eventualmente, a frequência desse curso que eu falei, nós podemos, na justiça, legalmente negociar com o infrator, com o advogado dele, com o defensor público e propor para essa pessoa frequentar reuniões de grupos que vão dar para ele base para não voltar à questão das drogas, para que ele possa ter aquela questão como um capítulo ultrapassado da vida dele. Porque é muito importante, Torineu, esse momento que a pessoa é flagrada pela polícia, é levada para uma delegacia, logo depois disso é uma situação em que a proposta e que a adesão a ela é mais simples, né? Houve essa crise que a justiça precisa aproveitar e colocar dentro da crise a proposta de algo que vai ser útil para o futuro desse indivíduo. Sou muito jovem, Torineu. Eu fui a Santos. Santos tem um trabalho de justiça terapêutica. Uma plateia que foi lá ouvir a proposta de justiça terapêutica, porque eram todos envolvidos, muitos deles com porte de droga, de garotos de 18, 20, 22 anos, muitos deles ali começando a vida e já tendo que enfrentar um problema criminal, né? Então, além da questão da dependência às drogas, além da questão da dependência ao álcool, né, agrega-se esse problema que precisa ser encaminhado. A justiça vai encaminhar, mas a justiça encaminha melhor quando há uma adesão do infrator para receber essa proposta e buscar uma ajuda da comunidade ou da terapia, da medicina, da psicologia. Mas, Dorineu, na fala dele me ocorreu o seguinte, nós vamos fazer uma pausa para o intervalo, mas como é que Dom Bosco, esse educador, né, tratava aqueles meninos que eventualmente cometiam alguma infração? Como aproveitar o erro de forma pedagógica para que ele pudesse tomar consciência dele e ser reeducado para que não cometesse mais isso. Nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já, e eu colocando essa questão aqui para o Dom Irineu. Aproveitar o gancho da justiça terapêutica e ele colocar um pouco dos ensinamentos de Dom Bosco, já que ele é salesiano. Fique aí, voltamos já.